Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 15. Assim está escrito: E era Eli, da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre os tesouros que Deus nos dá e que precisamos valorizá-los, ou valorizando os tesouros que Deus nos dá. Aqui nós estamos diante de um relato, de uma história verídica que aconteceu. Eli foi separado por Deus para servir como sacerdote em Israel. Nós encontramos aqui que ele reinou ou julgou a Israel por 40 anos. Ele estava aqui com 98. Portanto, quando ele estava com 58 anos, ele foi investido por Deus do encargo, da autoridade para exercer o ministério sacerdotal em Israel. A função do sacerdote era manter o povo unido e voltado para Deus. O sacerdote tinha a função de interceder, de oferecer sacrifícios, de levar o povo quando houvesse uma transgressão, através do sacrifício diante de Deus, para que aquela iniquidade fosse perdoada. Na verdade, com o sangue de animais, ela era coberta para aplacar a ira de Deus e a pessoa não morrer na sua iniquidade, mas que alcançasse a misericórdia de Deus. E ele nestes longos 40 anos de exercício sacerdotal, quem sabe no começo ele teve a alegria, o contentamento, a gratidão, a intrepidez, a coragem, a ousadia de ser investido daquela autoridade por Deus, daquele encargo tão importante e necessário, de um valor incalculável para a nação como Israel. Certamente ele vivenciou os louros, quer dizer, os tempos áureos, quando ele foi investido no ofício sacerdotal. Deus colocou à disposição dele muitos tesouros, muitos recursos importantes e necessários com os quais ele precisava estar familiarizado para então exercer de maneira correta e firme, segura e próspera o sacerdócio que ele havia recebido do Senhor. Então Deus colocou diante de Eli uma cópia do livro da lei, porque ele precisava inteirar-se do que Moisés, usado por Deus, deixou escrito como o ofício sacerdotal, sobre as normas de Deus para o seu povo. Então ele tinha uma cópia deste livro e ele precisava ler e observar e dominar sobre aqueles assuntos, porque quando surgissem qualquer intempéries ou dificuldades diante do povo de Israel, eles recorreriam ao sacerdote e ele deveria ser alguém abalizado, capacitado, à altura de ouvir as reivindicações e as dúvidas do povo e dar a eles uma resposta necessária, centrada no que diz a lei do Senhor, a palavra de Deus. Então ele precisava ter esse devido cuidado para conduzir aquelas pessoas para que eles continuassem unidos, irmanados, juntos, servindo e adorando a Deus na beleza da sua santidade. E olha, 40 anos não são 40 dias. Quantos altos e baixos passaram pela vida de Eli, e ele, a todos esses, do princípio, ele foi enfrentando e Deus foi lhe dando graça e ele foi vencendo. Por quê?
todos aqueles, quando são investidos da autoridade, um chamado específico de Deus para desenvolver uma função, como no Antigo Testamento, as funções principais eram para rei, para sacerdote ou para profeta. Depois vinham para juízes, para cantores, para levitas e por aí vai. Então, havia várias especificações de funções pelas quais Deus escolhia as pessoas, dotava-as do espírito de sabedoria e eles então passavam a exercer aquele trabalho nobre e com muito temor, com muita verdade, diante da presença do Senhor. Então Deus dotava esta pessoa, trabalhava no coração dela, ela se tornava uma pessoa inteiramente entregue a Deus, submissa à sua vontade, portanto, era alguém que tinha prazer em obedecer a palavra do Senhor, porque o contato de Deus direto era com o sacerdote, ele falava a Deus a respeito do povo e Deus falava com ele, e ele vinha e trazia a resposta de Deus para o povo. Então, era preciso ser alguém que tivesse como prática a vida de obediência. Sem obediência, ninguém chega a lugar nenhum, ninguém vai a lugar nenhum. É preciso, então, que tenha a obediência. E o sacerdote Eli, no começo da sua trajetória, certamente ele palmilhou por este caminho. O caminho da obediência, portanto, Deus o manteve no encargo por aquele período tão longo de 40 anos. Mas ele recebeu de Deus também a sensibilidade auditiva, para que ele pudesse ouvir e discernir a voz de Deus e o que era que Deus estava dizendo a ele, para que ele transmitisse de maneira correta, clara e audível diante do povo, para que o povo, ao ouvir, não ficasse em confusão, mas entendesse perfeitamente o que era que Deus tinha dito através de Eli para o bem daquela nação. Então ele precisava ter uma boa audição. Ele precisava ter também uma visão clara, definida. Ele não podia ter problema nas vistas. Ele precisava ser alguém que tivesse uma visão perfeita, que pudesse enxergar, inclusive ao longe também. Não somente perto, mas também ao longe. Então era alguém que tinha uma visão límpida, perfeita. Era também alguém que não se vangloriava do encargo, da função que havia recebido de Deus, não se mostrava vaidoso, nem melhor do que ninguém, mas posicionava na condição de humilde, dependente do Senhor. E só estava ali pela bondade e a graça de Deus em chamá-lo para aquela função. Então não havia vanglória no coração de Eli, mas ele servia a Deus por humildade. E, consequentemente, ele tinha consigo também o princípio da fidelidade. Fiel, leal, totalmente voltado para o Senhor, sem nenhuma situação duvidosa, mas a fidelidade, ela era algo que marcava a vida daquelas pessoas que estavam em contato direto com Deus e, portanto, através do Senhor, ele certamente, por esta fidelidade, ele ia exercer da melhor forma possível aquele encargo que ele recebeu do Senhor. Ele tinha também, estava cercado de amigos que Deus tinha colocado em volta dele, pessoas que estivessem prontas e disponíveis para colaborar com ele, para ajudá-lo naquilo de que houvesse necessidade. Então, as pessoas não conseguem fazer nada sozinhos. Então, Deus deu a ele também amigos para Eli, o sacerdote. E a posição que ele tinha, a posição de sacerdote, era uma posição em destaque, porém, aquela posição não lhe subiu a cabeça de maneira nenhuma, ele a recebeu com muita humildade das mãos de Deus e procurou exercê-la dentro da sua responsabilidade. Deus deu a ele também
uma família que a princípio foi uma família abençoada, a sua esposa, os seus filhos, e eles seguiram aquele caminho. E no começo tudo é maravilha, tudo é uma beleza, é uma bênção, é uma alegria, é uma gratidão, é uma satisfação, todo mundo junto, reunido, servindo, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. E por fim, Deus deu a ele também a unção, porque a unção do sacerdote. O sacerdote era ungido pelo Senhor. Então ele recebia a unção, e ao receber esta unção, ele estava sendo investido da autoridade de Deus sobre a sua vida para exercer o ministério sacerdotal, o ministério da intercessão. Então este é o principal trabalho de um sacerdote. Eli começou assim, como que de maneira tranquila, foi seguindo, Deus foi abençoando, Deus foi confirmando o seu trabalho, ele foi prosperando, foi seguindo adiante. E uma coisa interessante, à medida em que o homem que Deus chama, escolhe, unge, capacita, e ele vai fazendo de acordo com a vontade de Deus, o Senhor Deus vai levando ele a lugares nunca dantes imaginado. Mas o Senhor é quem faz estas coisas. O Senhor eleva os homens a posições que eles jamais pensaram em chegar. E como se isso não bastasse, o próprio Deus se faz presente na vida deste homem, desta pessoa, que se dedicou totalmente para servi-lo e adorá-lo, e entende que este é o chamado que Deus fez para ele. Para Eli, foi um chamado para o ofício sacerdotal. O sacerdote era muito necessário. Ele deveria ter o cuidado de sempre estar trazendo a lembrança daquele povo a palavra de Deus, o que dizia o livro da lei do Senhor, para que aquele povo nunca se esquecesse o que era que Deus esperava da parte deles. Então, Eli teve todas estas bênçãos, todos esses tesouros, isto foi dado para ele como tesouros da parte de Deus, e ele, enriquecido com estes tesouros que Deus colocou à sua disposição, ele pôde realizar o seu trabalho e seguir adiante. Os tesouros que Deus colocou diante de Eli foi uma vida de obediência, uma audição, uma sensibilidade auditiva muito firme para discernir a voz de Deus, uma visão invejável para enxergar, inclusive ao longe, a humildade para não se vangloriar, e isto, diante da honra, vai a humildade, a fidelidade que Deus estabeleceu no coração dele, para que não se misturasse e não servisse a estranhos, mas unicamente ao Senhor, comprometido por aliança com Deus. Também os amigos, as pessoas que Deus colocou próximo, sempre ele colocar alguém ao lado para estar ali sempre disponível. Ele teve também a posição de sacerdote, era uma posição louvável, em destaque, todos viam, respeitavam e honravam a voz do sacerdote. Em oitavo lugar, Deus deu a ele uma família, a princípio, abençoada, e em nono lugar, Deus o ungiu com o poder que veio sobre ele, e ele foi ungido para exercer o sacerdócio. Porém, o tempo passou, e eu disse a princípio que ele julgou a Israel por um período de 40 anos. No texto que li, ele já estava com 98 anos de idade. Já não tinha mais a mesma visão que ele tinha no princípio. Provavelmente também já não escutava muito bem. Já tinha também enveredado por um caminho, por ver os seus filhos, que foram constituídos também como sacerdote, Ofni
e Finéias, mas que na verdade eles não tinham nada de Deus na vida deles, porque eles foram chamados como que filhos de Belial. Veja, filhos de Belial exercendo o sacerdócio. Como pode ser isto? Pois é, isto aconteceu na família de Eli. Os filhos dele eram tão maus, diz a palavra de Deus, os filhos dele eram tão maus que se tornaram filhos de Balaal e eles não conheciam ao Senhor. Quer dizer, não tinham comunhão com Deus, não tinham intimidade com Deus, não tinham a promessa de Deus, mas estavam envolvidos lá no sacerdócio para usufruir dos benefícios do ofício sacerdotal. E diz-nos que, quando aquelas pessoas ofereciam os sacrifícios, eles vinham e tiravam o melhor dos sacrifícios para si. Eram, na verdade, filhos de Belial. E como se isto não bastasse, nós encontramos também depois que os filhos de Eli, eles estavam agindo de maneira contrária à vontade de Deus. Antes de queimar a gordura, havia um moço sacerdote, dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. E levava isto então. E depois nós observamos aqui que Eli, quando se tornou velho, ele então escutava, porque as pessoas comentavam a respeito do que seus filhos faziam em Israel. Eles, chamados de sacerdote, deitavam-se com as mulheres e em bandos se ajuntavam à tenda da congregação. Eles faziam algo que era desagradável diante de Deus, desagradável diante de Eli. Eli então pergunta a eles: o que é isto que eu ouço de vocês? Por que fazeis estas coisas? Porque ouço de todo este povo, os vossos malefícios, não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, os filhos de Eli, o sacerdote, tornaram-se filhos de Belial. Então, nós observamos que já no finalzinho, próximo dos 40 anos em que ele estava julgando a Israel, Eli começou agora a entrar em dificuldade. Por quê? Porque ele sabia dos malefícios que eram feitos pelos seus filhos e ele não tomava um posicionamento, ele não os corrigia, ele não chamava-os para fazer um concerto com o Senhor e, portanto, deixava a coisa correndo solta. E isto pegou mal, porque ele caiu no descrédito do povo. E o que aconteceu? Os inimigos, os filisteus, vieram e venceram a Israel e ainda pegaram a arca, estava em Israel, roubaram a arca e levaram embora. E agora a arca significava a presença de Deus no meio de Israel. Sem a arca agora significava que eles não tinham mais a presença de Deus entre eles. E os filisteus levaram esta arca embora, depois fizeram negociata, passaram para outras pessoas, e a arca ficou muito tempo em terra estranha, diante de povos estranhos, até o momento em que Davi passou a reinar, e ele então pediu a Deus graça e trouxe novamente a arca para Jerusalém. Mas ela ficou muitos anos distante de Jerusalém. O povo perdeu aquela identificação. Isto porque os filhos do sacerdote eram filhos de Belial. O sacerdote não tinha força moral, não tinha força espiritual para reprimir os filhos, para dar um basta naquela situação, como que ele estava fazendo vista grossa diante do que os filhos faziam, e isto soou mal diante do Senhor e arruinou, inclusive, também para Eli. Não somente para os seus filhos, porque Deus os levou diante desta guerra que os filisteus
fizeram contra Israel, os filhos de Eli foram levados à matança. Os filisteus o mataram na batalha. E quando alguém chega a Eli e diz isto a respeito dos filhos dele, ele fica como que preocupado. E esta preocupação de Eli não tinha razão, porque ele teve a oportunidade, se mantivesse como no princípio, ele teria tido a força necessária, a autoridade para reprimir os filhos e corrigi-los. E eles permaneceriam vivos e, quem sabe, servindo a Deus. Mas eles procuraram o caminho de Belial, serem filhos de Belial. E agora, então, ele, sabendo disso, consentiu, foi conivente com a situação que os filhos dele viveram. E quando chegou um homem lá da cidade, quando ele já estava com 98 anos, já não enxergava bem, provavelmente também não ouvia bem, e disse para ele o seguinte, e ele pergunta, o que sucedeu? Ele respondeu, Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande destroço entre o povo, e demais, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Então veja, quantas tragédias aconteceu num único momento. Uma batalha, a morte dos filhos, o roubo da arca, levando para um outro lugar. E diz aqui, quando ele fez menção da arca de Deus, Eli já não se movimentava muito, ele vivia mais sentado do que caminhando, então, na posição de sacerdote, já não estava mais cumprindo aquilo que era esperado do sacerdote. O sacerdote não era para viver sentado numa cadeira, o ministério da cadeira. Não, o sacerdote era para estar em movimento, porque ele julgava a Israel. Então diz aqui, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Então veja que triste fim teve Eli. Um começo tão brilhante, tão promissor, tão necessário, tão aprovado por Deus, mas um fim destoante, um fim desagradável, um fim de tragédia. Perdeu os filhos na guerra, a arca foi roubada, ele próprio caiu sobre o seu pescoço e morreu, caiu da cadeira, quebrou-se-lhe o pescoço. Veja que momento triste para Israel. Mas isto tudo são consequências quando há um desvio de finalidade. Ele foi chamado para ser um sacerdote, ele começou muito bem, ele recebeu muitos tesouros de Deus, ele poderia ter continuado. Como disse Daniel, tu, porém, vai até o fim e repousarás. Mas ele não conseguiu ir até o fim, ele foi até um período da caminhada e depois começou a aceitar as atitudes dos filhos dele. Isso entristeceu a Israel, entristeceu ao Senhor, a nação tornou-se vulnerável, os filisteus entraram, guerrearam, pelejaram e roubaram a arca. E agora, como está esta situação? Perdeu tudo o que tinha. O que foi que ele tinha ganhado? Ele tinha recebido de Deus a obediência. Agora já não estava mais obedecendo. Ele tinha recebido de Deus uma sensibilidade auditiva. Agora já não escutava bem. Ele tinha recebido de Deus uma visão clara e à distância. Agora já não enxergava bem. Estava quase que cego, sem a visão. Ele tinha recebido de Deus a humildade para servi-lo. Agora já estava se vangloriando de estar muito tempo no poder. Ele tinha recebido de Deus a fidelidade com a qual ele foi útil diante do Senhor, mas diante da ação dos seus filhos, ele foi infiel. Ele falhou com a fidelidade, ele não os corrigiu. Os amigos que estavam próximo a ele, quando o vê terminando a vida,
numa situação de miséria, de desobediência, até os seus amigos o deixam e o abandonam. A posição de sacerdote já não tinha mais sentido. Ele corrompeu a função de sacerdote e perdeu-se no meio do caminho. A família, conforme vimos, os filhos morreram na batalha. E como diz aqui, ele também caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço. E a nora dele, que estava próximo dele, a mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disto. E o nome que se colocaram no filho foi Icabô, que significa: e foi-se a glória de Israel. A presença de Deus saiu do meio daquele povo por uma negligência do sacerdote Eli. Olha que fim triste, que fim trágico teve Eli naquele momento, naqueles 40 anos, que poderia ser um tempo coroado, como foi da vida de Paulo. Nos últimos dias ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ele já não pôde dizer a mesma coisa. Ele se perdeu no final da vida. Aos 98 anos, depois de 40 anos de exercício sacerdotal, sendo que os últimos anos foram comprometedores, vulneráveis e houve desvio de finalidade. Misturou-se as coisas, criou-se a dinastia familiar, uma hereditariedade, passando as funções de pai para filho, filhos rebeldes, beliais, que nunca serviram e nem conheceram o Senhor, mas começaram a entronizar-se no templo e participar das atividades no templo, e Eli fazia vista grossa e deixava passar tudo isto, como que se nada estivesse acontecendo. Mas ele pagou um alto preço por agir desta maneira. O exemplo da vida de Eli, ele é um retrato dos dias atuais. As pessoas, quando são chamados pelo Senhor, são preparados por Ele, colocados para exercer determinadas funções na sua obra. Deus coloca diante dessas pessoas a oportunidade, a obediência, dá uma sensibilidade auditiva para que entenda a voz de Deus, dá a eles uma visão espiritual, visão ampla, dá a eles a humildade. Eles não se vangloriam, eles tornam-se humildes porque sabem que aquilo é de Deus. Eles prometem fidelidade ao Senhor e trabalham com esta fidelidade. Eles são cercados de pessoas que Deus prepara e coloca ao lado deles para juntos levar avante a obra do Senhor. A posição que Deus dá a eles de liderança, de pastorado, de sacerdote, é uma função que Deus espera que eles exerçam com o máximo cuidado e responsabilidade. A família torna-se uma bênção, fica irmanados e juntos eles caminham, adoram, servem e glorificam a Deus. E o resultado de um ministério profícuo, abençoado e próspero é que ele tem em si a unção poderosa do Espírito Santo. E eles fazem um trabalho que glorifica o nome do Senhor. Mas isto no princípio. Ao passar do tempo, Eli passou 40 anos. Quantos estão já em lideranças há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos ou mais que isto, e já fizeram ali uma dinastia familiar, já não há mais aquele comprometimento inicial pelo qual o Senhor os chamou e colocou nas funções de responsabilidade. Hoje há o nepotismo,
A hereditariedade, a dinastia familiar tomou conta e aqueles que não têm experiências com Deus começam a adentrar no santuário, começam a ocupar posições chaves na obra de Deus e tudo se faz vista grossa, como que se nada está enxergando, não está vendo. Mas chegará o dia em que a semelhança do que aconteceu com Eli, há também de acontecer com esses que em nossos dias têm trazido vergonha à obra de Deus por não terem mais a visão perfeita, por não ouvirem mais a voz de Deus, por não exercerem a fidelidade, por não cumprirem o ministério que receberam do Senhor e por deixar que a família domine sobre tudo e sobre todos. Isto haverá um momento em que Deus os chamará para um acerto de conta. Quem sabe, como aconteceu com Eli, pode cair de uma cadeira e quebrar o pescoço. Não sabemos, mas com Eli aconteceu isso. Infelizmente, a nora faleceu, os filhos faleceram. Uma tragédia, um começo tão abençoado, mas um fim de tragédias na família de Eli. Então, quais foram os tesouros que Eli perdeu? Ele perdeu os tesouros que Deus lhe havia dado. Ele perdeu a obediência, ele perdeu a audição sensível, ele perdeu a visão, ele perdeu a humildade, ele perdeu a fidelidade, ele perdeu os amigos, ele perdeu a posição de sacerdote ou ministro, ele perdeu a família e ele perdeu a unção de Deus que foi derramada sobre a sua vida. Então, tudo que ele recebeu de Deus como tesouros, no final da vida, ele perdeu todas estas coisas. Quantas pessoas têm perdido amigos do começo, que foram baluartes, ajudando, aconselhando, cooperando, contribuindo, e o trabalho foi crescendo, e agora estes amigos verdadeiros, eles estão abrindo mão, e os interesseiros estão chegando-se para tirar proveito de alguma coisa. Mas está selado o fim do exercício, conforme aconteceu com Eli. Aos 98 anos, ele então perdeu tudo o que havia adquirido. Perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu a vida. Não ficou nada. Qual é a lembrança que nós podemos referenciar como exemplo de Eli? Não temos nenhuma. O fim ofuscou aquele início tão promissor com que ele começou. Então, eu e você, cada um de nós, precisamos, à luz do exemplo de Eli, o sacerdote, termos o devido cuidado. Não é pelo tempo que estamos servindo a Deus que já podemos relaxar, já podemos não olhar as coisas como deveria, não ter audição sensível à voz de Deus. É preciso que continuemos ainda no caminho da obediência, tendo uma audição sensível para ouvir a voz de Deus, tendo uma visão espiritual para não se deixar corromper, vivendo de maneira humilde e não vangloriosa na presença de Deus, demonstrar na nossa vida fidelidade em tudo o que fizermos, honrar aqueles amigos que são sinceros, verdadeiros e leais e cumprir a posição que recebemos do Senhor, seja no ofício sacerdotal, no ofício profético, no ministério, seja de que natureza for. É preciso se posicionar diante do Senhor. É preciso honrar a família, preservar a família e não colocá-la em perigo, em choque na obra de Deus e contra a vontade do Senhor. E por fim, respeitar e valorizar a unção e não permitir que a unção ela venha a ser banalizada por uma vida com um desvio da finalidade pela qual Deus chamou
cada um de nós para servi-lo com amor, com alegria, com dedicação e com verdade. Que esta palavra seja para nós um alerta, um aviso, uma orientação de Deus, para que tenhamos cuidado, porque poderemos terminar numa tragédia, terminar numa situação lamentável, como terminou Eli. Mas o exemplo de Eli aí está, para que nós possamos nos dar por avisado e então corrigir em nossa vida aquilo que não está seguindo as orientações de Deus, como seguimos no princípio, que possamos ainda, em tempo, dar uma marcha ré, voltar atrás, arrepender de algumas coisas que fizemos ou que permitimos que acontecesse sem nada dizer, e que possamos assumir o posto com seriedade diante da presença do Senhor e proclamar o seu nome, a sua glória, o seu poder e viver em temor na presença do Senhor. Se isto fizermos, certamente o nosso fim será proveitoso, será um fim de glória, de bênçãos, de recompensas da parte de Deus. Do contrário, se não nos dermos por avisados e continuarmos nesse desenfreado que tem estado atualmente como um rolo compressor dominando em todos os ambientes, poderemos ser levados e termos grandes prejuízos na nossa vida. Mas que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós, que nos fortaleça, que nos desperte, que nos encoraje a voltar atrás, a confessarmos diante dele e prometer fidelidade e seguir com temor, obediência e santidade diante da presença do Senhor. E com isso estaremos assegurando a obediência, a audição, a visão, a humildade, a fidelidade, os amigos, a posição ministerial, a família e a unção, o poder do Espírito sobre a nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.